Boa noite, irmãos. Vamos à gravação da lição número 1 do curso Deixa a Bíblia Falar. Lição número 1 traz o tema A Bíblia é a Palavra de Deus. Irmãos, no mundo, muitas pessoas têm um respeito vago e generalizado pela Bíblia, mas poucos têm uma firme convicção de que a Bíblia é a absoluta autoridade em matéria de religião e vida, pois nela, na Bíblia, é que está contida a vontade de Deus para toda a sua criação. Muitas pessoas têm a Bíblia como um amuleto, onde ela é colocada na estante de casa. Outros a colocam no porta-luvas do carro, outros na cabeceira da cama. Agem como se a presença da Bíblia em si pudesse proteger ou abençoar seu dono, sua casa ou seu carro. Mas, na verdade, irmãos, poucos leem sua Bíblia e a estudam como deveriam, a fim de conhecer a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos, pois essa é a vontade do Pai para a sua criação. A principal razão para as pessoas não darem a devida atenção à Bíblia é por desconhecerem que a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Vamos ler essa passagem lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, quando Salomão conclui este livro com essa bela passagem. Após ele falar várias coisas neste livro, ele conclui assim, dizendo: Agora que já se ouviu de tudo, ou seja, agora que ele já falou de tudo, já escreveu, já lemos tudo, aqui está a conclusão do livro de Eclesiastes. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que é essencial para o homem, para a criação de Deus? Temer a Deus, que é reverência obediente ao Pai, e obedecer aos seus mandamentos. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Essa é a essência da criação de Deus. Deus quer que nós o temamos, o respeitamos, o reverenciamos e obedeçamos os seus mandamentos. E tudo isso vai ter um fim, e no julgamento tudo será demonstrado claramente o que é bom e o que é mal. Deus trará toda a nossa vida a julgamento. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, disse: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Essa é uma promessa de Deus, onde Paulo escreveu, essa é uma afirmação de Paulo. Deus vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora nós temos que saber quem são aqueles que amam a Deus. Jesus Cristo falou e o apóstolo João registrou lá no capítulo 14, versículo 21. Jesus disse: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, nós vimos nessas duas passagens, mais na afirmação de Eclesiastes e mais no começo dessa aula, que nós precisamos ter temor a Deus, que nós sabemos que Deus vai agir em todas as coisas da nossa vida, se o amarmos. Jesus disse que quem tem os mandamentos de Deus e obedece, esses são os que amam o Pai, amam a Deus e a Jesus. E o próprio apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, disse:
porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, nessas 4 passagens, nós vemos que precisamos conhecer a Bíblia, saber que a Bíblia é a vontade de Deus. Ali está registrado tudo o que precisamos saber para temer a Deus e conhecer os seus mandamentos para obedecer. Irmãos, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, disse, segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 13, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Também é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, para que o homem de Deus, o Filho de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, somente o homem de Deus, aquele que se converteu a Cristo, batizado, discípulo de Cristo, é preparado, apto e preparado para toda e boa obra. Através do quê? Da Escritura Sagrada. É através da Bíblia, irmãos, que nós nos tornamos aptos e preparados para toda boa obra. E essa Escritura bíblica é inspirada por Deus e tem todas essas utilidades. A Escritura, ela é útil porque ela funciona. Ela ensina sobre vários temas. Nós encontramos na Bíblia sobre temas sobre casamento, tratamento entre pais e filhos, salvação, igreja, como ter uma vida em Cristo e tantos outros temas encontramos na Bíblia. Ela corrige, pois lendo a Bíblia vemos onde estamos errados e no que podemos mudar e precisamos mudar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela educa, pois na Bíblia, a Bíblia mostra a melhor maneira de viver, o caminho certo a ser seguido nesta vida, em conformidade com a vontade do Pai. Se eu quero ser um filho, um discípulo fiel a Cristo, eu tenho que me educar através da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela torna o servo de Deus apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vejamos o que o apóstolo Pedro falou a respeito da palavra de Deus. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. O alerta que ele deixou registrado lá, escreveu inspirado por Deus. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade, ou seja, os apóstolos e todos aqueles que viram a Cristo foram testemunhas oculares de Jesus. Ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo, lá no Monte das Oliveiras, no momento da transfiguração, Pedro ouviu essa voz. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal,
pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, no passado, Deus falou através de Moisés, pelas leis, depois dos profetas, Elias. E nesse fato, onde Pedro narra dessa conversa de Deus, dessa manifestação de Deus, onde devemos escutar agora Jesus, estava ali Jesus, Moisés e Elias. Agora devemos escutar a Jesus. No passado, o passado foi escutar, Deus se manifestou através das leis, através de Moisés, depois dos profetas, Elias foi um dos profetas, mas com a vinda de Cristo, Deus se manifestou a sua vontade através de Jesus. Deus falou tudo aquilo que o Pai queria, Pai Deus queria. Depois ele morreu, ressurgiu, foi para o céu, prometeu aos apóstolos e cumpriu, mandaram o Espírito Santo de Deus para os apóstolos, que receberam em força, em Atos 2, no dia de Pentecostes, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo habitando neles, poderes para fazer sinais e maravilhas e pregar o Evangelho de Cristo e pregar muito mais aquilo que o Espírito Santo estava inspirando eles. E homens inspirados por Deus escreveram todo o Novo Testamento, deixando registrado o Novo Testamento, a Nova Aliança, e outros homens registraram o Velho Testamento, a Velha Aliança, também para o conhecimento. Sabemos que a Velha Aliança foi o tutor até Jesus Cristo. Irmãos, as Escrituras Sagradas não foram invenções de homens, mas, pelo contrário, foram revelações da vontade de Deus para a sua criação. Os servos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever tudo o que consta hoje na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde se encontra a nova aliança de Deus com toda a humanidade, para que conheçam o Evangelho de Cristo e creiam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer a salvação. Àqueles que crerem, e o primeiro ato de obediência do crer em Cristo, no Evangelho de Jesus, de Deus, após essa obediência, o crer em Cristo é se batizar. Se batizar para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo habitando em seu coração. Então, quando nós recebemos o Evangelho nos dias de hoje, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, nós que cremos, o primeiro ato de crer é reconhecer que estamos em pecado e nos batizarmos para termos o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo de Deus foi prometido por Jesus Cristo aos apóstolos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 e 26, registrado, quando Jesus, conversando com os apóstolos, disse: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo, quando veio aos apóstolos, com a missão de pregar o Evangelho em Atos 2, no dia de Pentecostes, e ele teve essa função de relembrar a eles tudo que Jesus havia ensinado e também trazer mais revelações que faz parte hoje do Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com seu povo. Vamos ter na lição 3 sobre as alianças, o Velho Testamento, a aliança mosaica, a nova aliança, a aliança cristã. A aliança mosaica feita com o povo de Israel e a aliança cristã a partir da morte e ressurreição de Cristo, aliança com o derramamento do sangue de Cristo, aliança entre vigor, uma aliança que vai estar nos corações dos homens através do Santo Espírito de Deus. E a Bíblia é um instrumento onde nós
lemos e aprendemos sobre a vontade do Pai. E ela tem todas aquelas funções que nós acabamos de ler aqui. A definição bíblica de inspiração, irmãos, é, em termos simples, que Deus é o autor da Bíblia. Ele é o autor. Homens apenas inspirados por ele, pelo Espírito Santo, a escreveram. É a vontade do Pai e deixaram tudo registrado. O servo de Deus que a escreveram, eles foram instrumentos usados por Deus para que a humanidade conhecesse a sua vontade. Portanto, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, pois seu Espírito Santo inspirou homens de Deus a falar por ele. A Bíblia é eficaz. O que temos que fazer para que a palavra de Deus seja eficaz em nossas vidas? O que nós precisamos fazer? Precisamos, irmãos, crer nela como palavra de Deus e não como palavra de homens. A humanidade, muitos não creem em Deus, não creem na Bíblia, pois leem a Bíblia como se fossem palavras de homens e não palavras de Deus escrita por homens inspirado pelo Espírito Santo. Aí está o problema. Olha o que Paulo, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, olha o elogio que ele fez àqueles irmãos. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, ou seja, a pregação de Paulo, vocês aceitaram a pregação de Paulo, né? Não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Ou seja, o que ela é? Como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pregou o Evangelho e tudo que ele ensinava era palavra de Deus. E está registrado lá na primeira carta aos Tessalonicenses, essa passagem. Portanto, irmãos, a Bíblia contém a palavra de Deus, que é viva e poderosa. O autor da carta de Hebreus, capítulo 14, versículo 12, nos deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Só entende essa passagem aqueles que realmente leem a Bíblia como palavra de Deus e não de homens. Os irmãos que estão assistindo, vão assistir essa gravação, vão entender bem isso. Nós que quando recebemos o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação, as boas novas de Cristo e cremos no Evangelho de Jesus Cristo e nos batizamos com fé no Senhor e tivemos nossos pecados perdoados e recebemos o Espírito Santo de Deus, ao lermos a Bíblia, ela faz isso em nós. Ela penetra, tá? Ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, ela corta em que sentido? Numa comparação entre um bisturi, um instrumento de um médico, e a palavra de Deus, os dois cortam para tirar o mal. O médico corta para tirar um tumor, e a palavra de Deus corta para tirar o pecado de nossas vidas. A Bíblia é um instrumento físico hoje que nós temos para nos ajudar a tirarmos os pecados de nossa vida. É através da leitura, do estudo do que contém na Bíblia e com a ação do Espírito Santo habitando em nós. Há resultados visíveis na vida espiritual das pessoas que se apropriam da Bíblia.
Todos vocês devem conhecer pessoas que se apropriaram da Bíblia, se batizaram, se converteram e se apropriaram da Bíblia, estudando diariamente, lendo e meditando. Há resultados visíveis na vida dessas pessoas, na parte espiritual. Nenhum livro humano fez mais do que a Bíblia tem feito na transformação de indivíduos, leis, sociedades e do mundo. De fato, irmãos, a Bíblia é o maior benefício que a raça humana já possuiu. Graças à Bíblia, que contém a palavra de Deus, famílias que estavam se desfazendo se ajuntaram, se ajustaram, né? Pessoas que estavam caminhando para uma vida de amargura e desilusões tornaram-se fontes de esperança e amor, graças ao fato de passarem a viver e a pregar o Evangelho de Jesus, a conversão a Cristo e a Deus, né? Irmãos, no tópico 3 desta lição, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é essencial, irmãos, conhecer a Bíblia e praticar o que nela está escrito. Não basta conhecer sem praticar. Temos que conhecer e buscar praticar o que nela está contido, pois é a vontade de Deus, Deus Pai, para a nossa vida. Precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer seus mandamentos, obedecê-los e ensinar aos outros, pregando o Evangelho. Vejam, irmãos, o perigo que pode causar um servo que não conhece e não pratica a palavra do Senhor. Lá em Malaquias, no Velho Testamento, capítulo 2, versículos 7 a 8, está registrado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, no Velho Testamento, Malaquias registrando que os sacerdotes, pela falta da prática da lei, estavam ensinando coisas erradas e quebraram a aliança com Deus. Vocês desviaram do caminho. Essa passagem, embora seja do Velho Testamento, no Novo Testamento, nós hoje todos somos sacerdotes de Cristo, de Deus. Nós devemos guardar o conhecimento de Cristo e devemos ensinar o Evangelho. Nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus, estudar e meditar a Bíblia. Pois se nós não tivermos conhecimento do que está escrito na Bíblia, os mandamentos de Deus, a nova aliança, o Evangelho de Cristo, nós podemos também causar queda de muita gente, inclusive o nosso desvio do caminho. Lá o autor também, em Oséias capítulo 4, versículo 6, está registrado. Meu povo, Senhor, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Registrando Deus falando, né? O povo de Deus, o povo de Israel, foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Por isso que hoje nós temos que ter o conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus, da nova aliança especificamente, da aliança de Cristo. Não devemos rejeitar o Evangelho, não devemos ignorar a vontade de Cristo para conosco, para que também não tenhamos a rejeição de Deus para conosco. Vejamos a importância, irmãos, da Bíblia nos dias de hoje, pois nós temos a revelação completa de Deus e ela está contida na Bíblia, a fim de que sejamos felizes ao não desviarmos e sermos obedientes a Deus. Então, é na Bíblia que nós temos
tudo o que precisamos para permanecermos no caminho do Senhor, obedecendo a Deus, fazendo a vontade do nosso Criador até a vinda de Cristo, ou até nossa partida aqui nessa terra, até a morte física. O autor de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, nos diz: Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Nós temos, graças a Deus, a revelação completa de Deus, as Escrituras Sagradas. Como é feliz os discípulos de Cristo que obedecem, fazem a vontade do Pai contida nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, irmãos, protege o povo de Deus, abençoa as pessoas. Isto não só no passado, mas ainda hoje, concedendo às pessoas um alto padrão moral de comportamento. E a sociedade, irmãos, pode ser melhorada através da leitura, do estudo, do ensino e da prática da palavra de Deus. Precisamos pregar o Evangelho para que haja mais conversões e alma salva. E depois de batizados, convertidos a Cristo, seguir lendo e estudando a Bíblia e praticando a vontade do Pai. Essa melhora ela só pode ocorrer se o ensino da palavra de Deus for fiel ao que está escrito na Bíblia. Nós temos que ficar somente o que está escrito na Bíblia. Não devemos acrescentar nada e nem retirar nada. A Bíblia é a vontade de Deus, é a palavra de Deus para conosco, para com sua criação. Quem é o discípulo verdadeiro, irmãos? O discípulo verdadeiro é aquele que permanece firme na palavra do Senhor, na palavra de Deus. João capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus nos diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, estudar, meditar e permanecer firme nessa palavra. Obedecer. Assim seremos discípulos de Cristo. Ao falar sobre o discípulo verdadeiro, Jesus indica implicitamente a existência de um discípulo não verdadeiro, ou seja, aquele que não conhece a palavra de Deus, ou aquele que a conhece, mas não permanece na palavra, portanto, não a pratica. Vai além, retira, faz coisas que não estão ali na palavra de Deus. Paulo pediu a Deus em oração que os cristãos tivessem mais conhecimento e sabedoria espiritual, a fim de viver de modo digno e agrado do Senhor. Quando ele escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Olha essa bela passagem escrita de Paulo aos Colossenses, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Paulo não conhecia a igreja, os irmãos em Colosso. Ele estava preso quando escreveu essa carta aos irmãos, através de Epáfras, que o visitou e relatou a igreja de Cristo em Colosso. Então, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos de Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Como hoje sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus? Lendo as Escrituras Sagradas. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual, nós temos que ler para que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa foi a vontade de Paulo, a oração de Paulo aos irmãos em Colosso e também por inferência a todos nós.
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, todos nós que somos cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, nós vamos viver de maneira digna do Senhor. E em tudo nós podemos agradá-lo e vamos agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que bela escritura deixada por Paulo, inspirado por Deus, à vontade do Pai, aos irmãos do Colosso e que servem para nós nos dias de hoje. Que Deus nos ajude, que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E onde está essa vontade de Deus? Na sua palavra, nas sagradas escrituras. Irmãos, ninguém vai poder viver de modo digno, agradável a Deus, sem conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia. Não. Não há outro livro no mundo inteiro que nos revele a vontade de Deus a não ser a Bíblia. E por isso, irmãos, é necessário ler e estudar a Bíblia todos os dias, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Vejamos a importância de conhecer a palavra de Deus, conforme o próprio Jesus disse. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 e 48. Prestem bem atenção. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ou seja, Jesus dizendo, eu não vim, quando Jesus veio aqui à Terra, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele pregou o evangelho, a chegada do reino de Deus, tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele disse, as palavras dele eram de Deus, a vontade era de Deus. Nós seremos julgados um dia. A criação de Deus será julgada no juízo final. Julgado pelo quê? Pela própria palavra de Deus. Se eu vou ser julgado pela palavra de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus para ter um julgamento favorável a mim. Tem não só conhecer, como praticar. É como numa lei. Quando nós conhecemos a lei e infringimos a lei, nós temos uma pena e somos julgados e condenados de acordo com a infração da lei. Então, e na própria lei brasileira, existe lá, não há desculpa para o desconhecimento da lei. Todos têm a obrigação de conhecer as leis do país. Na Bíblia é a mesma coisa. No dia do juízo, não vai ter desculpa o desconhecimento da vontade de Deus, pois a Bíblia, a palavra de Deus, está à disposição de toda a humanidade. Toda a humanidade. Irmãos, no dia do juízo final, a palavra de Deus contida na Bíblia será usada para avaliar as pessoas, aprovando-as ou reprovando-as. Por isso, a importância de lermos e estudarmos a Bíblia. Irmãos, leem a Bíblia diariamente, meditem nela de dia e de noite. Estude este livro para conhecer a vontade de Deus. Depois de lido e estudado, procure praticar o que está escrito e determinado para que você seja aprovado por Deus. Todos podem entender o que está escrito na Bíblia. Deus não inspirou homens a escrever coisas que é difícil compreensão.
temos tudo o que é necessário para sermos obedientes a Deus e compreendermos a vontade do Pai. Ao lermos e estudarmos a Bíblia, compreenderemos a vontade de Deus e o propósito da vinda de Jesus Cristo no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, lá em Efésios capítulo 3, versículos 4 e 5. Ao lerem isso, a carta de Paulo, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações antes de Cristo, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos como compreender todo o plano de Deus através de Jesus Cristo. O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, contidos na Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo assuntos importantes para os cristãos da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo estava revelando os mistérios de Deus. Os apóstolos e profetas da palavra de Deus escreveram para revelar a vontade de Deus e não para ocultá-la. Portanto, é possível entender e compreender o contido na Bíblia, mas é necessário saber manusear a Bíblia e fazer um estudo adequado. Na lição 2, nós vamos ver como estudar a Bíblia. Há princípios contidos na Bíblia que precisam ser observados, e isso nós vamos ver na próxima lição. Conclusão dessa primeira lição do curso Deixe a Bíblia Falar, ou seja, a lição 1. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou apóstolos e profetas da palavra a revelarem a vontade de Deus, e tudo que foi registrado está à disposição de toda a humanidade através da Bíblia. Portanto, a Bíblia é útil e eficaz, pois traz a vontade de Deus à sua criação. Conhecer e seguir a palavra de Deus contida na Bíblia é essencial para que tenhamos uma vida com Deus e de seu agrado, não só aqui na terra, mas principalmente na eternidade, onde estaremos eternamente com o Pai. Vemos que todos podem compreender o que contém na Bíblia. Portanto, irmãos, deixemos a Bíblia falar, abrindo-a, lendo-a, estudando-a e praticando o que está contido nela. Que Deus abençoe a todos ao assistirem essa gravação dessa lição 1 do curso Deixa a Bíblia Falar, que essa lição possa ser a base para a compreensão de vocês, a ensinar para as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus. Na próxima lição, lição 2, nós veremos como estudar a Bíblia. Deus abençoe a todos.